Olá, sou Mirielle Abreu, acadêmica de medicina do sétimo período da UFAL. Olá, sou Wesley Kelvin, aluno do sétimo período de medicina aqui da UFAL Arapiraca. Vamos falar sobre atendimento pré-hospitalar sob orientação do professor Tairone Barreto. Mais especificamente sobre o tema cuidados com os pacientes em áreas remotas. E hoje vamos falar sobre os cuidados com pacientes em áreas remotas. E vamos de uma breve introdução. A prestação de cuidados médicos fora do ambiente hospitalar, em ambientes remotos e austeros, descreve o desafio do EMS. Toda vez que eu me falar essa sigla EMS, estou me referindo a serviços médicos de emergência em áreas selvagens. A definição de área desértica ou selvagens é de uma região não cultivada e desabitada por seres humanos, uma área essencialmente não perturbada pela atividade humana. Embora múltiplas condições médicas possam ocorrer de forma semelhante em ambientes tradicionais, muitas vezes também podem ser exacerbadas pelo trauma associado a ambientes selvagens, como exposição de extremos de frio e calor, umidade, altitude. Quando devemos pensar em trabalhar de forma diferente da forma como fazemos nos ambientes tradicionais de campo ou de rua? Essa questão envolve muitas outras que falarei um pouco a seguinte. Envolve acesso ao local, clima, luz, necessidades especiais de transporte e manuseio, perigos presentes, tempo de acesso e transporte. Tudo isso faz com que cuidado com o paciente em áreas remotas seja muito mais cuidadoso e desafiador para os serviços médicos de emergência. E, quando falamos em cuidados com o paciente em áreas remotas, temos alguns princípios a seguir. Dentre eles, localizar, acessar, tratar e extrair. É um acrônimo chamado LATE, para poder ajudar a organizar essa resposta aos chamados. O E de localizar, o A de acessar, o T de tratar e o E de extrair. Bom, e o que seria cada um deles? O L, primeiro, localizar, encontrar o paciente o mais rápido possível e usar métodos de busca e resgate adequados ao ambiente. O A, de acessar, chegar até o paciente de forma segura e eficiente. Considerar os desafios de terreno, condições climáticas. O T, de tratar, fornecer atendimento médico de emergência adequado e adaptar as decisões e intervenções ao ambiente selvagem. E o E, de extrair, ou remover, é retirar o paciente da área de forma segura e eficiente, priorizar a segurança do paciente e da equipe de resgate. Padrões de lesões na região selvagem. A morte por trauma tem uma distribuição trimodal ou trifásica. Cada fase tem diferentes causas, medidas de prevenção e prognóstico. A primeira fase da morte por trauma ocorre dentro de segundos a minutos após a lesão. É causada por lesões em órgãos vitais como o cérebro, o tronco cerebral, a medula espinhal e o coração ou a aorta. É prevenida por medidas como capacetes, coletes de proteção e o prognóstico é muito ruim. A segunda fase da morte por trauma ocorre dentro de minutos a algumas horas após a lesão. É causada por hemorragia interna, hemopneumotórax, ruptura de órgãos. As lesões geralmente são graves. É reduzida por uma avaliação rápida, reanimação e transporte para o hospital. Então é aí onde podemos mais agir para poder contribuir para uma melhora desse paciente. E o prognóstico depende da gravidade da lesão e da rapidez do atendimento. Terceira fase da morte por trauma ocorre de dias a semana após a lesão, causada por sepse e falência de órgãos, geralmente, prevenida por medidas como profilaxia antibiótica, controle da fonte de infecção e tratamento adequado das feridas. Prognóstico depende da severidade da sepse e da falência de órgãos. Segurança. A segurança do local é fundamental em áreas selvagens, ainda mais do que em ambientes convencionais, ambientes urbanos. O perigo pode ser menos óbvio e exige atenção especial dos profissionais de saúde. Uma abordagem sistemática que esteja de acordo com o PHTLS poderia seguir o mnemônico MARCH-POS. Princípios de avaliação do paciente. Embora a avaliação do paciente não seja exclusiva em ambientes de serviços de médicos de emergência em regiões selvagens, os profissionais geralmente ficam com o paciente por muito mais tempo. As tendências dos sinais vitais e, especialmente, as alterações do estado mental proporcionam aos profissionais de cuidados prolongados uma visão muito melhor sobre como os tratamentos estão afetando a condição do paciente. E voltando aqui sobre o mnemônico March-Pause, a avaliação inicial do paciente
é a mesma, independentemente do ambiente. A prioridade da atenção baseia-se nas principais ameaças à vida que podem ser mitigadas imediatamente no momento da lesão. O praticante e o paciente de áreas selvagens estarão expostos ao meio ambiente e mudanças climáticas. Uma frente fria com chuva congelante, por exemplo, pode complicar a operação ou até mesmo ferir e matar o médico e também o paciente. Se um resgate durar horas ou dias, a falta de comida e água pode causar debilitação. O M, a primeira letra do mnemônico, hemorragia maciça. No local da lesão, a prioridade inicial do atendimento deve ser identificar e estancar qualquer hemorragia maciça que ali seja identificada. A. Via aérea. Uma avaliação simples das vias aéreas de um paciente consciente pode ser realizada simplesmente perguntando o seu nome e pedir para ele escrever a situação. Respirações. A avaliação da respiração pode ser realizada com ferramentas tradicionais da medicina de emergência, como o estetoscópio, o dispositivo de oximetria de pulso e a palpação física do tórax podem ser necessárias. C. Circulação. Um dos principais objetivos da avaliação de circulação é avaliar se o paciente está apresentando sinais de choque, como por exemplo, hipotensão. H. Cabeça, hipotermia. Um exame neurológico macroscópico inicial pode ser realizado para avaliar o nível de consciência do paciente. Um paciente pode ser descrito como alerta, responde ao comando verbal, responde à dor ou também não responde. E dor. Depois que fizer essas intervenções iniciais para salvar a vida do paciente, você deverá cuidar do manejo da dor. Antibióticos. Antibiótico precoce, de preferência dentro das 6 primeiras horas depois de uma lesão traumática, pode ser indicado. Deve ser utilizado um antibiótico de amplo espectro que cubra os principais patógenos mais prováveis para as lesões traumáticas. W. Feridas. A irrigação e o cuidado da ferida deve ser realizado antes de embalar e transportar o paciente. S. De tala. A aplicação de uma tala modificada proporciona intenso alívio da dor para um paciente com fratura ou lesão grave de tecidos moles. Agora vamos para os princípios básicos, cuidados com traumas. Imobilização. A embalagem do paciente é crucial no atendimento de emergência em áreas selvagens, pois o paciente precisa ser removido do local para receber um atendimento definitivo. A imobilização adequada é fundamental para minimizar a dor e prevenir mais danos à lesão. Lesões mais críticas ou com risco à vida sempre exigem algum grau de embalagem do paciente e desencarceramento mais intensivo. Ainda falando da imobilização, existe a imobilização fisiológica, a qual alinha a área lesionada em sua posição fisiológica normal e a imobiliza nessa posição. A tala, que é um dispositivo usado para imobilizar uma parte lesionada do corpo, e o colchão a vácuo, dispositivo usado para imobilizar todo o corpo, incluindo a coluna vertebral. A tala fisiológica ela pode ser aplicada a diversos tipos de lesões, em qualquer ambiente de atendimento pré-hospitalar, incluindo áreas selvagens. Utiliza a premissa de estabelecer um alinhamento fisiológico normal com a área lesionada e depois imobilizar ou apoiar nessa posição. No caso das talas fisiológicas utilizadas em áreas selvagens, é interessante que elas sejam mais acolchoadas. Por quê? Por conta do tempo de transporte que tende a ser mais longo, né? Reduz o desconforto e promove a função neurovascular, permite operações de resgates mais rápidas. E a embalagem e imobilização corretas desde o início, elas evitam atrasos no resgate por reembalagens e garante a segurança e o conforto do paciente. O colchão a vácuo, ele é padrão de atendimento nesses casos, por conta de sua imobilização de todo o corpo, restrição do movimento da coluna vertebral e é portátil para áreas selvagens. Em relação às vias aéreas, o manejo delas é fundamental no atendimento pré-hospitalar, especialmente em áreas selvagens. O acesso e a proteção das vias aéreas podem ser desafiadores devido ao ambiente e à dificuldade de monitoramento do paciente. Por quê? Porque há uma dificuldade de acesso ao paciente em posição supina e um monitoramento limitado das vias aéreas durante a remoção. E ainda, esses pacientes, eles apresentam mais risco de vômito e de aspiração, devido a essa posição supina e ao movimento durante o resgate. E com isso gera uma preocupação com a obstrução das vias aéreas.
Para tentar evitar vômitos e aspiração, existem as opções de posicionamentos, que permitem a drenagem de fluidos e vômitos e facilitam o acesso às vias aéreas. Essa é a embalagem lateral. E o colchão a vácuo, ele é responsável pela imobilização segura e eficiente e permite a inclinação lateral para a drenagem. Falando sobre as opções de desencarceramento na região selvagem, o transporte de pacientes em áreas selvagens é um desafio significativo, exigindo planejamento, habilidades e experiência. Subestimar a dificuldade e o tempo necessário para a evacuação pode colocar em risco o paciente e a equipe. Entre os fatores que devem ser considerados estão a experiência das equipes de busca e salvamento experientes são essenciais para evacuações seguras e eficientes. Outra questão a ser considerada é a localização do paciente, se é um terreno acidentado, se apresenta cavernas e outros espaços confinados, porque isso aumenta a dificuldade da evacuação. Também devem ser levadas em considerações as condições climáticas, porque o tempo ruim ele pode atrasar ou impedir a evacuação. O número de pessoas, porque uma equipe maior pode reduzir o tempo de evacuação, e a condição do paciente. Se o paciente puder andar, a evacuação será bem mais rápida. Dentro das opções de desencarceramento está acompanhar o paciente, que no caso é a opção mais rápida se o paciente puder andar. Mas para isso requer uma equipe experiente e preparada para o terreno e clima. Outra forma seria o carrinho nas costas, que vai ser útil para pacientes que não podem andar longas distâncias. Requer uma equipe treinada no uso de carrinho. Também tem a maca improvisada, que é uma opção variável se recursos forem limitados. Requer conhecimento e habilidades para construir uma maca segura. E outra opção seria a evacuação por helicóptero. Pode ser a opção mais rápida e segura em locais remotos ou técnicos. Depende da disponibilidade de aeronaves e a equipe especializada. Mas sem dúvida seria a forma mais rápida e mais segura. Aqui está nossa referência. Essa aula foi baseada no PHTLS 10ª edição, a mais atualizada. Obrigada pela atenção.